Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre a literatura clássica, sobre os livros clássicos, os grandes clássicos da literatura mundial e sobre como esses livros me formaram enquanto leitora, enquanto pessoa e sobre as influências dessa literatura no contexto mundial, na atualidade. Então vai ser uma espécie de conversa mesmo esse vídeo. Eu quero contar para vocês algumas coisas, relembrar alguns livros que eu li, que me marcaram tanto. De alguma forma eu espero influenciar vocês a ler esses livros também, a dar uma chance para essa literatura que vem sendo tão criticada e comentada e que vem fazendo parte de várias discussões na atualidade. Então, antes da gente ir para a conversa do vídeo, se você é novo aqui no canal, acabou de chegar por meio desse vídeo, espero que você goste do canal. Se você gostar, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo ou ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo no canal. Também já deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa o seu comentário para mim aí embaixo. Me conta se você é novo aqui no canal ou se você já é das antigas. Me conta se você chegou aqui no canal na época em que eu lia vários clássicos ou em outras das épocas do canal. E me conta também aí embaixo qual é a sua relação com os livros clássicos. Bom, dito isso, eu quero começar dizendo que o intuito desse vídeo não é criticar nenhum tipo de literatura, porque isso é algo que vem acontecendo muito na internet. E esse é um dos motivos pelos quais eu senti vontade e até uma certa necessidade em gravar esse vídeo aqui. Meu intuito com esse vídeo é mais mostrar qual foi o meu caminho e poder inspirar vocês também, poder inspirar a quem tem muita vontade de ler literatura clássica, mas tem receio por algum motivo, e também a quem não tem vontade por diversos motivos que a gente sabe que são muito comuns. Eu quero conversar um pouco sobre isso ao longo desse vídeo de hoje e talvez poder mudar a sua mente, poder te dar alguns motivos para você começar a ler esses livros. Bom, vamos começar dizendo o que é um livro clássico, o que é a literatura clássica. Se você buscar aí no Google, você vai achar várias definições vindas de vários lugares diferentes, mas a que eu mais gosto, a que eu mais vejo que persiste ao longo do tempo e que mais faz sentido é que os livros considerados clássicos são aqueles que persistem ao longo do tempo, são aqueles que mesmo escritos há séculos atrás continuam fazendo sentido no mundo atual. São aquelas histórias que persistem mexendo com o ser humano, que trouxeram discussões a respeito de emoções e sentimentos humanos que não eram discutidos em épocas anteriores, mas que hoje estão tão comuns aí essas discussões. E são livros que continuam fazendo muito sentido, que continuam nos trazendo sentimentos e emoções diferentes quando lemos esses livros. E são livros que influenciaram e influenciam a literatura mundial desde a época em que eles foram publicados até os dias de hoje. Então eu acho que só por meio dessa definição já dá pra gente ter um contexto geral e dá pra ter um bom ponto de partida. E muito provavelmente você pode ter tido um contato inicial com esses livros na época da escola. Aqui no Brasil a gente tem na nossa grade curricular a leitura de vários clássicos mundiais em diversos formatos. Por exemplo, eu me lembro muito bem de quando eu estava no ensino fundamental, ler um dos livros que, assim, até hoje continua sendo um dos meus favoritos, mas que naquela época a gente lia em versões adaptadas, o que faz mais sentido para a idade, né, escolar. Eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas como eu estava no ensino fundamental, eu devia ter entre 7 e 10 anos, algo do tipo. Mas eu me lembro de ler uma adaptação de Don Quixote e eu não tenho mais esse livro aqui em casa, o que me deixa muito triste, porque eu gostaria muito de voltar a essa história hoje que eu já li o Don Quixote no texto integral e que continuou sendo um dos meus favoritos, continuou figurando aquela história fantástica que eu guardava uma memória tão boa na minha mente. Mas se eu encontrar a capa desse livro, que eu, pelo menos se eu me lembrar, né, o mais próximo que eu me lembrar, eu vou deixar pra vocês verem aí. E aí me contem se vocês também leram esse livro na época da escola. É claro que na época eu li várias outras adaptações, mas eu acho que essa foi a que mais me marcou. Eu me senti muito intrigada em conhecer uma história que era dita um clássico mundial, era uma história que provavelmente todo mundo já pelo menos ouviu falar a respeito, e eu me senti muito feliz em ler aquela história e gostar, em me identificar com os personagens, principalmente isso relacionado à história do Don Quixote especificamente, a ser uma história muito divertida, muito engraçada, e a me tirar boas risadas e a permanecer tanto tempo na minha mente.
Confesso que no ensino médio, o meu contato com esses livros foi bem diferente. Eu não sei se pela época, né, que a época da adolescência é uma época muito conturbada, é uma época que a gente não costuma estar muito afim de ouvir opiniões diferentes das nossas, ou de fazer algo que a gente não sente vontade. Eu me lembro especificamente de eu lendo Iracema, do José de Alencar, no ensino médio, pra, acho que uma aula de literatura, e eu me lembro de não conseguir ir pra frente com aquele livro. Eu começava, eu lia umas páginas, eu não entendia nada, eu não sentia a menor vontade de continuar conhecendo aqueles personagens, e aí eu parava, aí depois eu voltava no início de novo. E sinceramente, gente, eu não lembro se eu terminei a leitura desse livro na época, e depois disso eu nunca mais peguei Iracema pra ler de novo, algo que eu ainda quero fazer nos próximos anos aí. Eu realmente não estava afim de conhecer aquela história naquela época, e tudo bem, tudo tem a hora certa, eu acho. Mas depois, em seguida, quando eu saí do ensino médio, comecei a prestar provas de vestibulares, e aí os vestibulares que eu prestava tinham aquela lista obrigatória de livros que você precisava ler para fazer a prova de literatura do vestibular. Eu li pela primeira vez Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí agora, cuidado pra rinite não atacar, porque eu vou mostrar pra vocês as edições que eu li. Se você viu o vídeo que saiu recentemente aqui no canal sobre Edgar Allan Poe, você já conheceu um dos livros que eu vou mostrar aqui. E agora eu vou mostrar mais 4, que foram os 4 que eu me lembro de ter lido na época. Bom, lá naquele vídeo do Poe, eu contei que a minha mãe foi a grande incentivadora para eu entrar no mundo dos livros, no mundo da literatura, da leitura e por me apaixonar por ler mesmo. Ela sempre me deu muitos livros e aqui em casa tinham alguns livros antigos da época em que ela era leitora, em que ela estudava também, porque ela se formou em letras e inglês na faculdade alguns anos atrás. E aí ela tinha essa coleção da Biblioteca de Ouro da Literatura Universal, tá? Que saía pela Bandeirantes e Banco de la Província de Buenos Aires. Então assim, gente, se você tem essa coleção aí, eu nem sei se tem o nome de uma editora, eu não sei quando isso foi publicado, tá? Mas eu tento não chegar muito perto porque a minha rinite ataca fortemente com esses livros, porque assim, dá pra perceber, né, pela cor das páginas, dá pra você perceber o quanto de poeira e de, não sei, traças de livros e várias coisas que temos aqui. Mas enfim, como eu ia dizendo, eu peguei Memórias de Brás Cubas, se eu não me engano foi o primeiro que eu li dessa edição, e está aqui para provar, tá? Do Machado de Assis. Gente, não foi nada fácil ler nessa edição. E depois disso eu ainda não reli esse livro, eu preciso reler. Em uma edição que me permita pelo menos respirar e não ter dor de cabeça durante a leitura. Mas eu li esse livro e ele me surpreendeu grandemente e eu fiquei apaixonada pelo Machado de Assis. E depois eu li vários outros livros dele, mas esse aqui, gente, é uma memória que vai permanecer pra sempre na minha cabeça. Por quê? Durante o ensino médio eu não li esse livro, mas eu lembro de uma das professoras passando pra gente um filme nacional. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês irem assistir, porque é muito bom e é muito fidedigno, é muito fiel à história original. E eu me lembro de assistir esse filme e de achar incrível e de rir bastante. E eu pensava, gente, não é possível que um livro clássico nacional, é bom desse jeito, e é engraçado, e é cheio de coisas que fazem sentido pra gente aqui tantos anos depois. E aí, quando eu li Memórias Póstumas, isso se confirmou, gente. E assim, se você já leu esse livro, você sabe do que eu tô falando. Só o jeito em que o Machado começa essa história já intriga o leitor, e você fica precisando saber o que vai acontecer ali. E aí, como diz o próprio Machado, estou lendo aqui nessa edição, tá, gente? Logo no comecinho ele fala: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. E aí, assim, só pra lembrar que esse defunto autor, gente, me pegou desde o começo dessa história. Eu fiquei completamente intrigada pra conhecer mais desse defunto. E como assim um defunto contando uma história, gente? Isso era inteiramente novo. Depois de Memórias Póstumas, eu precisei ir atrás de outros livros. E aí, eu não me lembro a ordem, tá? Mas eu me lembro que eu li Romeu e Julieta, do Shakespeare. Eu li Noites Brancas, do Dostoiévski, e assim, amor à primeira leitura, né? Eu li Metamorfose, do Kafka, e eu amei essa história e eu reli diversas vezes desde então. E eu li, como eu mostrei no vídeo do Poe, Histórias Extraordinárias e fiquei completamente apaixonada pelo Poe. A leitura desses livros deve ter se iniciado quando eu estava na escola ainda e eu achei esses livros aqui em casa. E seguiu até mais ou menos 2017, 2018, quando eu estava prestando esses vestibulares. E aí aqui eu já quero contar pra vocês sobre essa questão do medo que a gente tem, né, de ler clássicos.
Comecei a minha vida de leitora na escola mesmo, como eu disse, e aqui em casa com a minha mãe me influenciando e me dando livros para ler. Mas foi só ali no final do ensino médio, né, como eu disse, e principalmente depois que o meu ensino médio terminou, que eu fui realmente pegar os livros clássicos para ler por conta própria. E é claro que eu tinha aquele medo que, no meu caso, já vinha por conta dessa bagagem aí, né, de quando eu li Iracema no ensino médio e não deu certo para mim de jeito nenhum. Mas também vinha muito pelas falas das pessoas, né, que tinham comentários a fazer a respeito dos livros clássicos. E principalmente, se eu não me engano, em 2017 foi quando eu conheci o Booktube aqui, né, no YouTube. E aí eu via muitas pessoas falando, porque um livro clássico é um livro muito difícil de ser lido. E assim, falando coisas negativas sobre esses livros. E eu fiquei com medo, eu fiquei com muito receio. Mas eu já tinha lido pelo menos esses aqui. E se na época em que eu li esses livros eu já conhecesse, né, o mundo literário da internet, muito provavelmente eu não teria lido eles. Eu teria ficado com medo, com receio de não entender nada. Ou então eu acharia que a história não é pra mim, que seriam coisas chatas, que seriam coisas para adultos lerem, porque na época eu era adolescente, né? Mas ainda bem que isso não aconteceu e que eu li esses livros. E aí quando eu entrei no Booktube, como eu disse, né, apesar de ter esse receio de ver muitos desses comentários negativos, eu já tinha a minha bagagem positiva, muito positiva, com esses livros que viraram grandes favoritos até hoje e que são livros que provavelmente eu vou reler ao longo da minha vida inteira várias vezes. E aí, por meio disso, eu comecei um quadro aqui no canal, né, que se chamava Lendo Clássicos. E aí, eu vou deixar a playlist aqui nos cards, tá? Então, assim, se você for lá assistir, ignore a minha, o meu início desse caminho no Booktube. Eu não gosto muito dos meus vídeos do início aqui do canal. Agora o canal já vai completar 5 anos, gente, então assim, né, já é uma longa caminhada aí. Eu sinto que eu mudei muito ao longo dos anos, mas uma coisa que eu não mudei foi isso. Eu continuo amando ler livros clássicos e eu continuo querendo muito indicar para todo mundo ler esses livros. E aí, antes de iniciar o projeto Lendo Clássicos aqui no canal, antes mesmo de ter o canal, eu me lembro que um dos primeiros grandes clássicos da literatura mundial que eu li foi um que virou um grande favorito, mas que eu tive um longo caminho, uma longa jornada aí que eu segui com esse livro, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Essa é uma das maiores histórias que eu já li, como dá pra ver. Ele tem 2 tomos nessa minha edição da Penguin Companhia. E eu lembro que eu li esses livros mais ou menos em 2017, 2018, e eu levei muito tempo pra percorrer essas 1000 e tantas, 2000 páginas de história. Mas eu não me arrependo em nenhum segundo e eu voltaria várias e várias vezes para aquela época em que eu peguei Os Miseráveis para começar a ler, influenciada por alguns vídeos do Booktube que eu descobri na época, né? E, gente, Os Miseráveis é simplesmente perfeito. Segue sendo uma das melhores, se não a melhor coisa que eu já li na minha vida até hoje. Segue sendo uma das histórias mais impactantes já escritas e uma das histórias que mais me deixou emocionada, me fez chorar, me deixou, assim, em pedaços mesmo. E é uma das histórias que eu nunca vou deixar de recomendar e que eu já sinto muita saudade e que eu já estou ansiosa pra fazer a releitura. E aí vamos à primeira, quer dizer, não a primeira porque eu mostrei esses aqui, né, mas eu não vou indicar essas edições aqui pra vocês, mas vamos à primeira grande indicação desse vídeo, que é: se você nunca leu Os Miseráveis, escolha algum tempo tranquilo da sua vida. Se você não gosta muito de ler calhamaços, escolha algum tempo, talvez algumas férias que você tiver, um tempo mais tranquilo, mas pegue Os Miseráveis pra ler, na edição que você quiser, mas como eu disse, eu recomendo demais essa daqui da Penguin. E assim, em algum momento da sua vida você precisa ler Os Miseráveis. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor, porque você vai poder reler várias vezes ao longo da sua vida e você não vai se arrepender de ler isso aqui, tá? Não tem como a pessoa em sã consciência se arrepender de ler Os Miseráveis. É uma história que, como eu disse, ela faz o caminho certinho sobre aquilo que a gente falou, sobre por que os livros viram clássicos, né? E o que compõe a literatura clássica. Porque Os Miseráveis vai tratar muito de questões humanas, gente. Ele vai tratar de sofrimento, de solidão, de família, de preconceitos, de dores, de desemprego, de guerras. Ele vai tratar de tudo, de todos esses temas. E ele vai tratar disso tudo com uma escrita linda e muito emocionante e que vai prender o leitor. E apesar do Victor Hugo ser conhecido pelas suas digressões, né, por ele enrolar aí com as palavras algumas vezes e por ele devagar, é um livro que não dá vontade de parar de ler, porque você precisa saber que seus personagens tão queridos vão ficar bem, você precisa saber o que vai acontecer com esses personagens.
E é um sentimento, gente, inexplicável. Então, se você nunca leu Os Miseráveis, leia. Vou deixar aqui o meu apelo. E mais ou menos na mesma época, eu me lembro de ler um dos livros que, assim, mais me encantou na época, que foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Eu já conheci o Jules Verne há muito tempo, eu sabia das obras mais famosas e conhecidas dele, que são essa, né, que deu origem a várias adaptações, Viagem ao Centro da Terra e 20.000 Léguas Submarinas. Eu sou apaixonada por esses 3 livros e foi os únicos 3 dele que eu li até hoje. E eu também preciso sempre recomendar essas histórias, porque assim, o Jules Verne é um grandiosíssimo autor, ele inspirou várias outras histórias. As histórias dele foram escritas há muitos anos, então talvez muitas pessoas tenham esse receio de mas a linguagem vai ser muito diferente, eu não vou compreender, eu vou ter dificuldade para avançar na história, não vai fazer sentido pra mim. E eu estou aqui pra afirmar que não precisa ter medo de nada disso, tá, gente? Não precisa desse receio. Tem alguns livros clássicos que sim, são escritos de formas muito diferentes, e aí quando a gente lê tem esse estranhamento, mas isso não vai acontecer aqui, tá? Eu te garanto. No máximo, se você pegar pra ler primeiro 20.000 Léguas Submarinas e você não gostar muito de descrições de navios e dessas questões de navios, assim, que são muito, muito, muito contadas aqui, talvez você sinta esse leve estranhamento. E aí, por isso, eu te recomendo ler primeiro A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é o meu favorito, tá? Porque, gente, é uma história maravilhosa, tá? Esses 2 aqui, principalmente, são aventuras de, assim, filmes da sessão da tarde dos anos 2000 que a gente assistia. E que, inclusive, tem várias adaptações, principalmente desse, né? Adaptações que gosto muito também, mas que quando você pega pra ler o original, é algo maravilhoso. Então fica aqui mais essa recomendação. E principalmente esses 2 que são histórias bem curtas, são histórias de nem 300 páginas, são livros que eu recomendo caso você queira entrar aí no mundo dos clássicos e não saiba por onde começar, porque são leituras rápidas, fluidas, interessantes, intrigantes, e é uma aventura deliciosa ler esses livros. Então fica essa recomendação caso você queira começar por aqui, ou caso você nunca tenha lido nada do Jules Verne. Mais ou menos nessa mesma época, os livros já estão invadindo o cenário aqui, né? Mais ou menos nessa mesma época, eu comecei a ler as histórias do Sherlock Holmes, que foram escritas pelo Sir Arthur Conan Doyle e que também são grandes clássicos das histórias de mistério, das histórias de detetive, de suspense, e são histórias que sempre vão configurar um espaço muito grande do meu coração. Eu sou completamente apaixonada pelas histórias de Sherlock Holmes. E se você gosta de histórias de suspense, de mistérios, você precisa ler isso aqui, tá? O Sir Arthur Conan Doyle escreveu diversas histórias. Eu li nessas edições aqui do box que sai pela editora HarperCollins, mas tem várias outras edições que você pode adquirir e ler por meio delas. A primeira história que a gente encontra aqui é Um Estudo em Vermelho. É uma das minhas histórias favoritas, mas eu também gosto demais dos contos do Sherlock. Então, se você quiser começar pelos contos, eu recomendo, porque são histórias mais curtas ainda, porque os romances também são bem curtos. E aí a gente tem As Aventuras de Sherlock Holmes, que foi publicado em 1892. Então, gente, mais de 100 anos atrás, essas histórias foram escritas e elas continuam deliciosas de serem lidas até hoje. Muito provavelmente você conhece o Sherlock Holmes de algum lugar, né? Esse grande detetive tão inteligente. Também existem diversas adaptações de filmes e de séries dessas histórias. E eu adoro todas, a grande maioria delas eu já assisti. E eu recomendo demais que você leia Sherlock Holmes. Também são histórias super fluidas, super tranquilas de serem lidas. Não tem nada dessa questão de uma escrita difícil, de uma escrita mais complexa. É super tranquilo de ser lido e você vai adorar as aventuras do Sherlock Holmes e do Dr. Watson. Eu me perdi um pouco aqui na ordem cronológica que eu tava tentando fazer, mas quando eu já tinha o canal, eu me lembro que eu pensei, gente, eu preciso voltar pro Dostoiévski. Porque eu tinha lido Noites Brancas, né, como eu mostrei. E aí eu peguei pra ler Crime e Castigo. E, gente, que história fantástica é essa? Eu preciso ler já Crime e Castigo, porque eu li ele em fevereiro de 2021. Então acho que já está na hora de reler. E Crime e Castigo, como a maioria das histórias russas, pelo menos as que eu já li até hoje, causam um certo estranhamento pela questão do russo mesmo, porque a maioria dos personagens vai ser citado diversas vezes por nomes diferentes, por apelidos diferentes, e são todos nomes russos, né, que pra gente aqui do Brasil não é algo muito comum, mas confia em mim, passa essa parte do estranhamento pelo russo, chama o Raskolnikov como você quiser, tá? Mas leia as histórias do Dostoiévski.
Eu sou completamente apaixonada por esse autor, eu já li alguns livros dele e só vai melhorando com o tempo. Essa aqui, por exemplo, gente, é uma clássica história, como o nome já diz, né, de crime e de castigo. Então a gente tem o Raskolnikov cometendo um crime aqui, um crime que quando você lê parece completamente absurdo. E aí a gente vai acompanhar o castigo desse personagem ao longo das páginas. E o Dostoiévski, ele é perfeito em descrever as emoções humanas e principalmente aquelas mais conflitantes que se passam na nossa própria mente e que a gente não coloca pra fora. Então, se você gosta dessas histórias mais assim, estranhas e que vão dissecar aí a mente e as emoções humanas, você precisa ler Dostoiévski. E não tenha medo, tá? Se você tiver medo de ler um calhamaço como Crime e Castigo, eu recomendo demais Noites Brancas, como eu já disse anteriormente, só não nessa edição antiguinha que eu li pra gente não atacar o negócio da rinite. E aí, como eu disse, né, depois de alguns quantos anos, eu peguei para ler Don Quixote no original. E eu li nessa edição da editora 34, que tem 2 volumes grandões, né, o primeiro e o segundo livro. O Engenhoso Fidalgo Don Quixote de La Mancha e o Engenhoso Cavaleiro Don Quixote de La Mancha. E essas capas brancas são meio difíceis, né, de mostrar, mas tem vídeo aqui no canal de eu lendo essa belezura, tá? E assim como tem, se eu não me engano, de eu lendo Crime e Castigo também. E assim, apesar do tamanho, talvez você possa se assustar pelo tamanho aqui, gente, Don Quixote também é uma aventura, só que é uma aventura cheia de graça, cheia de comédia. É um livro que vai fazer você soltar gargalhadas aí ao longo da história. É um livro que vai fazer a gente se identificar muitas vezes com o Don Quixote ou com o Sancho Panza. E é uma história deliciosa de ser lida. Então, se você gosta de grandes aventuras, fica aqui Don Quixote, tá? Super recomendação. Não fique com medo por conta do tamanho. Pega esse livro e vai lendo aos poucos. Também existem várias edições disponíveis hoje no mercado. Eu recomendo muito a da editora 34, que foi a que eu li. E se você quiser saber mais sobre a história e quiser ir lá assistir o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. Mas eu não recomendo muito, porque é um vídeo antigo, bem antigo. Eu nem lembro mais o que eu falei naquele vídeo, mas se apega no que eu estou falando aqui agora. Depois, um dos grandes clássicos que eu li e que eu recomendo pra todo mundo, caso você queira entrar aí no universo dos livros clássicos, você precisa ler O Velho e o Mar. Essa capa branca também não facilita, né? Mas dá pra ver assim, né? Gente, esse é um livro super curtinho, que ainda tem várias ilustrações. E é uma história tão emocionante, tão bonita, que não tem como você sair desse livro a mesma pessoa, tá? Não tem como você sair desse livro sem se emocionar e às vezes sem derramar umas lágrimas. Mas é uma daquelas histórias super necessárias que você precisa ler em algum momento da sua vida. E assim como eu disse anteriormente, eu recomendo que você leia o mais cedo possível. Isso aqui não tem nenhum motivo para você ter receio de ler essa história. É uma história super tranquila. É um livro que, como eu disse, dá pra você ler em uma sentada, dá pra você ler de uma vez e engolir essa história e depois ficar emocionado durante vários e vários dias e anos da sua vida. E aí eu poderia pegar vários outros livros clássicos que eu li ao longo dos anos e ficar recomendando aqui pra vocês, mas esse acabaria virando um vídeo só de recomendações e não é o que eu quero que esse vídeo seja. Mas depois de ter deixado essas recomendações, que eu espero que vocês tenham gostado e que vocês peguem esses livros para ler, eu quero falar agora sobre essa questão de... Hoje está sendo muito discutido na internet sobre essa questão de gêneros literários, de quais livros você deve ler, quais você não deve, quais livros estão sendo mais recomendados. Se você vive na internet hoje em dia, né, em 2024, se você acompanha as redes sociais, principalmente Instagram, TikTok, mas mesmo no Instagram a gente vê que várias discussões são migradas para lá. E isso é algo que eu ando vendo muito constantemente e que me chateia principalmente. Porque como deu pra ver aqui, eu acho, né? Eu amo os livros clássicos e tem um motivo, tem vários motivos pra isso. Mas um dos grandes motivos é como esses livros moldaram a minha personalidade, quem eu sou hoje. Um dos pontos que eu quero tocar aqui é que, como eu disse no início do vídeo, eu não vou criticar nenhum tipo de literatura. Eu não leio só livros clássicos, eu adoro ler livros de terror, livros de suspense, de mistério. Eu adoro ler fantasias, eu adoro ler ficção científica e vários outros tipos de livros também. Mas algo que anda acontecendo muito hoje, que eu percebo, é que as pessoas estão muito acomodadas. Nós, leitores, estamos muito acomodados e tudo bem se é isso que você quer para sua vida. Mas muitas vezes não é isso que a gente quer e a gente acaba sendo bombardeado por milhares de informações que muitas vezes não tem
nenhum fundo de verdade, um fundo de mínimo de pesquisa por trás disso. E a gente acaba sendo bombardeado também por várias influências que muitas vezes não é o que a gente quer na nossa vida, mas só de você estar aí no meio das redes sociais, né, e no meio da internet, você tem essas influências diariamente, querendo você ou não. E aí existem várias discussões de, talvez é por conta do TikTok, né, depois do surgimento do TikTok, a literatura que é mais vendida mudou bastante o seu perfil. Você vai encontrar diversos vídeos sobre isso aqui no YouTube, no Instagram, não sei se no TikTok, mas em vários locais. A gente sabe que o mundo hoje está muito acelerado e que as pessoas se acostumaram a consumir tudo nesse modo acelerado, e a literatura acabou entrando nisso também. Então, se você vai procurar os livros mais vendidos, alguns deles vão ter o selinho lá de famoso no TikTok, coisas do tipo. E eu não estou condenando isso, eu acho que é sempre bom a gente propagar a literatura e a leitura. Como eu disse, gente, tudo bem se você gosta de ler livros mais rasos, livros super fáceis de serem lidos, livros que você não precisa nem pensar quando você tá lendo aquele livro, tudo bem se você gosta disso. Tem vezes que eu gosto de fazer isso também, só que eu acho que o que está virando um problema é o quanto isso tá virando a regra e não a exceção, sabe? Então, por exemplo, como eu disse, entrei no mundo dos livros durante o ensino fundamental ainda, e eu li histórias de vários jeitos. Eu lia vários livros de romance porque eu gostava no ensino médio, tá? Não no ensino fundamental. Mas eu lia muita fantasia também, que eu sempre gostei pra caramba. Os livros de Harry Potter e de Percy Jackson foram que me fizeram entrar de cabeça mesmo nesse mundo dos livros quando eu era adolescente. E eu sigo amando esses gêneros e lendo bastante fantasia. Romance hoje eu não leio mais. Mas esses livros não compõem 100% das minhas leituras e nunca aconteceu isso, sabe? E quando eu comecei a entender a literatura como algo que podia acrescentar na minha vida, a minha vida mudou grandemente. E assim, vindo de alguém que estudou sempre em escola pública e que nunca teve muita condição financeira para investir tanto assim nos estudos, aprender por meio dos livros foi algo que mudou muito a minha percepção de mundo e de mim mesma. Eu vi que, apesar do meu ensino ter sido muito falho, do meu ensino escolar, isso não significava que eu não era uma pessoa inteligente e que eu não podia ficar cada vez mais inteligente por conta própria. E eu acho que esse é um dos grandes papéis da literatura clássica também nas nossas vidas, porque por meio de toda essa percepção que a sociedade criou de elitização dessa literatura, quando você lê um livro clássico, é um sentimento diferente, é um sentimento de, meu Deus, eu consegui ler esse livro e não foi difícil e tá tudo bem. Foi uma leitura, sabe? Uma leitura tranquila. Muitas vezes uma leitura como várias outras que não são consideradas aí clássicas, né? Mas nesse sentido mesmo de eu li e foi tranquilo. E olha só, talvez eu seja inteligente por conseguir ler isso tranquilamente. Talvez não, mas a gente desmistifica essa questão do elitismo, sabe? Como eu disse, várias discussões estão sendo feitas aí, né, na internet, e eu já vi muita gente também condenando a literatura clássica e quem lê livros clássicos porque as pessoas se acham melhores do que as outras. Eu não concordo com isso. A gente sabe que sempre vai ter gente arrogante de todo tipo, gente. Eu já vi muita gente também que só lê literatura hot ou livros de romantasia ou livros de romance, que se acham melhores do que outras, que são arrogantes. Então isso eu acho que a gente encontra em qualquer lugar com leitores de qualquer tipo. Mas eu acho que a gente não pode deixar de lado o fato de incentivar a gente sempre a melhorar, sabe? Incentivar a sempre você buscar outras coisas, buscar conhecimento. E pra mim, ler livros clássicos foi um ponto-chave nesse quesito da minha vida. Então eu estou sempre buscando ler mais livros clássicos, porque eu sei o quanto esses livros acrescentam no meu conhecimento, mas acrescentam também na pessoa em que eu sou e a pessoa em que eu quero me tornar. Os livros muitas vezes passam mensagens de empatia pra gente, passam mensagens de como ser uma pessoa melhor, de como viver melhor em sociedade, de como buscar entender melhor o outro. E não é que livros que não são clássicos não possam passar essas mensagens também. Podem e muitos passam. Mas eu acho que existe um perigo em a gente condenar essa literatura e condenar quem lê esses livros por gostar muitas vezes de outros tipos de livros. E muitas vezes a gente gosta de outro tipo de literatura, da literatura que está tão em alta hoje,
simplesmente por não ter dado uma chance para esses livros, por receio ou por medo de aquilo que as pessoas falam serem verdade, sabe? Desses livros serem difíceis de ler, de você não tirar coisas boas dessas histórias, esses livros serem destinados só para uma classe elitizada e coisas do tipo. Eu acho que essa é uma conversa que dá pra gente aprofundar bastante em diversos sentidos, mas eu queria só deixar esses meus comentários, essas minhas opiniões aqui, e eu queria recomendar muito esses livros para vocês e recomendar muito que vocês deem uma chance para ler os livros clássicos e que vocês possam ver a mudança que esses livros são capazes de fazer na nossa vida se a gente permitir. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Deixem aí pra mim nos comentários as suas opiniões, o que vocês pensam a respeito dessas discussões. E mais uma vez eu quero ressaltar aqui, porque sempre tem pessoas que entendem de maneira errada o que a gente tenta transmitir nos vídeos, mas eu quero ressaltar que eu não estou criticando nenhum tipo de literatura. Eu acho importante a gente incentivar a leitura de todos os modos, independente do gênero literário que você gosta de ler. O que eu estou falando aqui é só que eu não acho certo a gente criticar a literatura clássica e não querer ler esses livros por conta de todo esse estigma que se criou e desses mitos e desses receios. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu like no vídeo se você tiver gostado de assistir, deixe um comentário pra mim, me conta o que você acha sobre esse tema, me conta quais livros clássicos te colocaram no mundo da literatura, quais livros mudaram a sua percepção sobre a vida, quais são os seus clássicos favoritos. E se você ainda não leu nenhum desses livros, não só dos que eu citei aqui no vídeo, mas dos livros que são considerados literatura clássica, me conta aí nos comentários quais são os seus medos, quais são os seus receios e por que você ainda não deu uma chance para esses livros. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo.